E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Olá, queridos. Paz do Senhor. Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Nessa conferência que a pastora Camila Barros está ministrando, e ela vai ministrar Atos capítulo 9, e ela vai decorrer e contar a história da perseguição de Saulo aos apóstolos. E nesse capítulo nós vemos grandes coisas importantes na face da terra. O primeiro passo importante que nós temos, que aconteceu em Atos capítulo 9, foi a obediência que Jesus queria e desejava que a igreja se espalhasse pelo mundo, obedecendo e de pregar o evangelho a toda criatura, não estava se cumprindo. Os apóstolos estavam na sua zona de conforto em Jerusalém. Eles estavam todos reunidos, todos evangelizando, fazendo a obra do Senhor, mas ali naquele território, que a Bíblia diz, ide e pregai o evangelho por todas as nações. Mas eles estavam somente em Jerusalém. Então Deus permite se levantar uma perseguição contra a igreja, para que a igreja se espalhasse, para que os apóstolos, cada um fosse para um local diferente e ganhar outros povos para o Senhor. E nós vemos ali que Paulo se levanta como um instrumento na qual faria com que a igreja se espalhasse, se fosse para diferentes povos. E Paulo chega diante do sacerdote e pede cartas a fim de perseguir a igreja, prender alguns da igreja e levar de volta para Jerusalém, para serem julgados, para serem condenados e para serem sentenciados. Mas, no decorrer da história de Atos capítulo 9, nós vemos que tem encontros que nós não planejamos, tem encontros que nós não programamos, mas que na agenda de Deus está escrita esses planos para as nossas vidas. Saulo diz a palavra de Deus que ele pega alguns oficiais, que ele pega alguns soldados e vai para Damasco, a fim de prender os apóstolos, ou alguns da seita do Nazareno. Mas a caminho de Damasco acontece algo sobrenatural. Acontece algo inesperado para Paulo. Eu não sei quantos encontros você já programou para a sua vida. Não sei quantos encontros você não programou e aconteceu. Quantos encontros você detalhou eles, eu vou sair da minha casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ok, e volto tantas horas. Mas esses encontros, muitas das vezes, sofrem mudanças. Esses encontros, muitas das vezes, são alterados pelo Senhor. E o que nós vemos de Paulo é exatamente isso. O encontro que ele tinha programado, a viagem que ele tinha programado, de ir prender os apóstolos, trazerem eles de volta, presos para Jerusalém, para serem julgados, condenados e executados. Nós vemos o agir do Senhor entrando no meio da situação. A agenda de Deus estava programada para mudar a vida de Saulo para sempre. Nós estamos falando de um grande homem, de um homem de Deus, um homem que espalhou o evangelho por todo o mundo. Nós estamos falando do Saulo, antes
de Paulo antes de se converter. Mas, quando ele está a caminho de Damasco, o que acontece? O Senhor se revela a Saulo. Saulo não foi um homem que foi evangelizado por discípulo, por apóstolo, não foi evangelizado por nenhuma outra pessoa na face da terra. Saulo não foi evangelizado pelos apóstolos. Saulo não se converteu por causa dos sinais. Saulo não se converte por uma necessidade. Saulo era um homem zeloso, conhecedor da palavra do Senhor, conhecedor das verdades das Escrituras, conhecedor da lei. E ele cumpria rigorosamente todos os detalhes da lei. Nós estamos falando de um homem que era um homem perito, conhecedor da palavra de Deus, da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Nós conhecemos um homem aqui que ele era um homem firme, posicionado, determinado a cumprir todos os mandamentos e estatutos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Um homem zeloso da palavra do Senhor. Um homem que cuidava para que tudo que saísse fora voltasse para a rota, voltasse para o caminho. Um homem que foi instruído por Gamaliel, o grande mestre de Israel. Conhecedor da palavra, conhecedor de todas as filosofias da ciência e que temia ao Senhor. Mas Paulo não conhecia o Senhor Jesus ainda. Paulo ainda não tinha um encontro com Deus. Saulo não teve um encontro com Deus ainda. Então ele respirava para a igreja de Israel, para o povo de Deus, ameaça. E para os judeus, ele era o aplaudido, exaltado. Ele era o cara. Mas Deus olha lá do céu e fala assim, esse cara me serve. Deus olha do céu e fala assim, esse é para mim homem escolhido. Deus escolheu Paulo. Mas sabendo de toda a situação, da sua formação, do seu caráter, do seu posicionamento, Deus sabia que não ia adiantar mandar um apóstolo ir até lá evangelizar ele. Deus sabia que não precisava de mandar nenhum obreiro até lá, porque ele claramente tinha mais conhecimento que os obreiros. E o obreiro ou o apóstolo não iria convencer ele que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus Cristo tem que se intervir nessa caminhada, nessa perseguição de Paulo. Somente o Senhor podia mudar a situação. Somente Deus poderia transformar a vida daquele homem em um novo homem. Então Jesus Cristo vem e se revela a Saulo a caminho de Damasco. Jesus, a Bíblia diz que ele se manifesta em um clarão de luz muito forte. Que quando a luz do Senhor se manifesta, se revela a Paulo naquela situação, a Saulo, ele cai do cavalo. As demais pessoas que ali estavam, a Bíblia não relata se eles caíram do cavalo, mas a Bíblia diz que eles ouviam a voz do Senhor falando com Saulo.
Saulo, caído no chão, Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que tu me persegues? Saulo, sem saber com quem ele estava falando, com quem era o Senhor que apresentava a ele naquele momento, no tamanho aquela luz, ele fala: Senhor, quem és tu? E o Senhor fala assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a Bíblia diz que Paulo, naquele momento, fica cego. Ele fica cego e não consegue mais ver nada. E Jesus dá um endereço para ele onde ele teria que ir, quem iria orar por ele, para ele ser curado novamente. E quando Saulo entra em Damasco, vai na rua direita e fica na casa de um dos discípulos do Senhor, ele fica cego por 3 dias. Ele não come, ele não bebe, ele faz jejum, oração. E durante 3 dias e 3 noites, ele não coloca nada na sua boca. No 3º dia, Deus fala com Ananias, e Ananias vai até onde ele está para orar com ele. E quando Ananias chega e chama ele, fala: Paulo, meu irmão, seja curado. E Ananias coloca a mão sobre ele e do seu olho sai como escamas de peixe e a visão é restaurada. E aí nós temos surgimento do maior evangelista de todos os tempos. Aí se inicia um homem segundo o coração de Deus, que espalha o evangelho por toda a terra. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Forte abraço. Fique na presença do Senhor.